Em se tratando de relacionamentos, muitas vezes nós pensamos, eu tenho que. Ah, mas eu tenho que dar uma resposta. Eu tenho que ter obediência em relação a alguém. Eu tenho que adotar determinado tipo de conduta ou comportamento em relação a alguém. Eu tenho que. Você talvez já tenha alguma vez se pegado pensando eu tenho que. E a realidade é o seguinte, muitas vezes nós criamos obrigações autoimpostas com base em um senso de que nós temos que fazer alguma coisa. Alguma sensação inconsciente, alguma sensação interna de que nós temos algum dever. E aí você cria para você mesmo um dever do qual você não consegue abrir mão, do qual você não consegue escapar. E aí você se pega agindo e fazendo coisas que nem sempre e muitas vezes não são boas para você, que ao contrário agridem a sua própria pessoa, agridem os seus valores, o seu senso de identidade, a sua liberdade pessoal, mas você continua agindo assim porque de alguma forma você tem dentro de você um senso, um sentimento de que você tem que. Ah, mas eu tenho que ouvir a minha mãe. Ah, mas eu não posso deixar aquela pessoa sozinha. Ah, mas eu não posso desamparar aquela pessoa. Você acaba criando obrigações para você mesmo, quando de verdade talvez não exista nada. E aí, eu sempre gosto de perguntar nesse momento, você tem que, com base em quê? Quem é que disse que você tem que agir de determinada forma? Quem é que disse que você precisa ser ou fazer determinada coisa para agradar alguém, para manter um relacionamento com alguém que talvez não seja digno desse relacionamento, dessa atenção, desse amor, desse carinho, desse afeto que você dá, que não corresponde, que não valoriza, e nós nos pegamos nesse ciclo de tem que, ah, mas eu tenho que fazer isso. E muitas vezes nós fazemos isso de forma inconsciente para agradar a outra pessoa. Porque o ser humano ele tem uma necessidade inconsciente, sim, de reconhecimento. Todos temos isso. Todos precisamos ser reconhecidos. E fazemos coisas para isso. Coisas que nem sempre são boas para nós. Então, eu sempre pergunto isso. Quem é que disse que você tem que agir de determinada forma? E aí quando você para pensar, nossa, realmente ninguém disse isso. Existe talvez um senso comum, por exemplo, de que filhos devem obediência aos pais, ok, mas até que ponto você deve uma obediência que pode se tornar cega, se for exagerada, onde você vai se prejudicar, onde você vai abdicar, às vezes, até mesmo da sua vida, e isso acontece muito, já aconteceu comigo, isso acontece muito, às vezes você abdica da sua vida em prol de um sentimento de que você tem que fazer algo por alguém. E até que ponto você deve fazer isso? Por quanto tempo você vai fazer isso? Você às vezes pode perder a sua vida inteira em um momento desses, com base em um pensamento de que você tem que fazer algo por alguém, de que você tem que ser alguém por outra pessoa. E a própria programação neurolinguística desmistifica isso. Esse questionamento, quem é que disse? É uma pergunta muito usada na PNL. Quem é que disse que você precisa ser assim ou fazer isso? E aí você olha para a sua vida de verdade, olha para os seus tem que, e aí você se pergunta, e você vê que na realidade ninguém disse isso. Não existe um dever de verdade ali, onde nós antes tínhamos criado aquele comportamento com base em algo inconsciente. E quando você percebe que ninguém diz que você precisa agir, que não existe um dever de verdade, mas sim um dever autoimposto, aí você começa a mudar. E não se está falando aqui em ser egoísta, não tem nada a ver com isso. O que nós estamos falando, sim, é que muitas vezes nos obrigamos, criamos tem que em relação a alguém que sequer é interesse desse alguém. Essa pessoa nunca pediu isso para você, essa pessoa nem está esperando isso de você. Somos nós que criamos muitas vezes
essas obrigações. Nós criamos as nossas regras internas baseadas nos nossos conceitos, nas nossas crenças, naquilo que nós aprendemos desde criança. E nós carregamos esse fardo por nós mesmos. A pessoa que está lá do outro lado muitas vezes nem sabe que você está se esforçando, nem sabe que você tem essa regra e não está exigindo nada de você. Então somos nós que contamos essas histórias para nós mesmos. De novo volto nesse assunto. Nós é que criamos as histórias dos tem que. Isso não tem nada a ver com egoísmo. Isso tem a ver sim com você olhar para dentro e você fazer aquilo que é congruente para você. Você, claro que você vai pensar em você e vai pensar nas pessoas com quem você se relaciona, mas para isso você não pode, você não deve abrir mão da sua vida. Porque se você não cuidar de você, se você não estiver feliz, como que você vai poder se doar? Como que você vai poder ajudar alguém? Não. É a mesma orientação que recebemos, por exemplo, num voo, num avião. Aquela gravaçãozinha que passa lá no início do voo, se você já voou de avião, você com certeza já ouviu que a aeromoça orienta que em caso de acidente aéreo, primeiro coloque a sua máscara de oxigênio e depois coloque a máscara no seu vizinho, no seu filho, no seu marido, na sua esposa, em quem estiver ao seu lado. E por que é dada essa orientação em cada voo? Porque se você não estiver respirando, você não tem condições de ajudar ninguém. Para que você possa ajudar, você precisa estar bem. Então, antes de você pensar no tem que, você precisa pensar se isso é congruente na sua vida. Se isso está bem para você. Se você está bem com isso.